Eles riram do fazendeiro porque o riso é a arma favorita de quem nunca aprendeu a observar. Riram do chapéu gasto, da caminhonete velha, das botas sujas de barro. Riram porque ele não falava alto, não ostentava, não se vendia em frases bonitas. Riram porque, no mundo deles, valor se mede por aparência e não por raiz. O fazendeiro estava ali, parado no meio da cidade, como quem visita um território estranho. O cheiro de terra ainda grudado na roupa, o sol marcado no rosto. Ele não parecia pobre, parecia fora do tempo, e isso incomoda mais do que miséria. Quem vive correndo, odeia quem caminha com calma. Os risos começaram baixos, depois cresceram. Comentários atravessados, olhares tortos, piadas disfarçadas de brincadeira. Gente que nunca plantou nada ensinando o valor da colheita. Gente que vive de palco tentando diminuir quem construiu tudo no bastidor. O fazendeiro ouviu. Sempre ouviu. Não respondeu. Não porque não tinha resposta, mas porque algumas verdades são grandes demais para caber numa discussão pequena. Ele sabia algo que eles jamais imaginariam. Enquanto riam, eles estavam atrasados. Enquanto zombavam, eles já tinham perdido. Essa não é só uma história sobre dinheiro. É sobre percepção, sobre como o mundo costuma errar feio ao julgar quem anda quieto. É sobre o tipo de riqueza que não grita, não aparece, não pede permissão. A riqueza que cresce devagar, invisível, até ficar impossível de ignorar. E quando a verdade finalmente aparece, não vem com aplauso. Vem com silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, definitivo. O tipo de silêncio que só existe quando todo mundo percebe que riu da pessoa errada. Essa história começa no riso, mas termina no choque. Antes de continuar, deixa eu te puxar para dentro dessa história. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo agora, porque essa história poderia ter acontecido na sua rua, no seu bairro ou naquele posto de gasolina esquecido na estrada. Histórias assim não escolhem lugar. Elas escolhem pessoas. O fazendeiro dessa história não nasceu rico. Também não nasceu coitado. Ele nasceu comum, filho da terra, criado no ritmo lento das estações. Aprendeu cedo que quem depende do tempo precisa respeitar o tempo. Enquanto outros sonhavam em fugir do campo, ele ficou. Não por falta de opção, mas por visão. A cidade cresceu ao redor dele. Prédios subiram, bares abriram, carros caros passaram a circular. O campo virou coisa de passado. Pelo menos era isso que diziam. Quem mexia com terra passou a ser visto como atrasado, pequeno, quase um erro histórico andando de botas. E foi nesse cenário que o fazendeiro começou a ser notado. Não por quem ele era, mas por quem achavam que ele não era. As pessoas não enxergavam esforço, só viam simplicidade. Não enxergavam estratégia, só viam silêncio. Não enxergavam patrimônio, só viam poeira. Essa introdução não é um aviso, é um convite. Porque, ao longo dessa história, você vai perceber que o mundo está cheio de gente rindo, sem perceber, que está rindo do próprio futuro. Respira fundo. A partir daqui, nada é o que parece. O dia em que tudo começou parecia comum demais para virar lembrança. O sol forte, o calor grudando na pele, a cidade funcionando no automático. O fazendeiro estacionou sua caminhonete antiga perto do centro, do jeito que sempre fazia quando vinha resolver coisas que ninguém mais queria resolver por ele. Enquanto caminhava, sentiu os olhares. Não era novidade. O que era novo era o desprezo escancarado. Um grupo de jovens encostados em carros caros, rindo alto, falando de viagens, negócios digitais e festas que custavam mais do que muita gente ganhava em um ano. Um deles apontou discretamente. Outro comentou alto demais. O terceiro riu sem se preocupar em disfarçar. As palavras não eram diretas, mas eram afiadas. Compararam a roupa dele com fantasia. Chamaram a caminhonete de relíquia. Falaram de progresso como se o progresso tivesse dono.
O fazendeiro parou por um segundo. Olhou, não com raiva, com curiosidade. Como quem observa crianças brincando perto de um precipício sem saber a profundidade do chão que pisam. Ele seguiu andando, cada passo calmo, cada passo firme, porque ele sabia algo que ninguém ali sabia. Aquela cidade, aquelas empresas, aquelas terras. Uma parte silenciosa de tudo aquilo passava pelas mãos dele. E enquanto os risos ecoavam atrás, uma engrenagem invisível começava a girar. Uma engrenagem que, quando completasse o ciclo, deixaria muita gente sem chão. Eles achavam que estavam vendo um fazendeiro ultrapassado. Na verdade, estavam encarando o dono do jogo, sem saber. Os risos não ficaram naquele dia. Eles criaram endereço. Passaram a encontrar o fazendeiro sempre que ele vinha à cidade, como se o destino estivesse testando até onde o desprezo humano consegue ir antes de tropeçar na própria ignorância. No banco, cochichos. No mercado, olhares atravessados. No café da esquina, piadas ditas alto demais para serem coincidência. A cidade tinha decidido quem ele era sem nunca ter perguntado nada. O fazendeiro percebia tudo, não por sensibilidade exagerada, mas porque quem trabalha com terra aprende a ler sinais pequenos. Um galho quebrado, um pássaro que não canta, uma mudança sutil no vento. Ele lia pessoas do mesmo jeito, e o que via era um excesso de confiança apoiado em chão fofo. Enquanto isso, longe dos olhos da cidade, as manhãs dele começavam antes do céu clarear. Não havia pressa, mas havia método. As terras que possuía se estendiam muito além do que qualquer um imaginava. Algumas não estavam nem no nome da fazenda principal. Outras pertenciam a holdings, cooperativas, sociedades que ninguém associava ao homem de botas gastas. Ele gostava assim, invisível. Invisibilidade é liberdade. Os jovens dos carros caros falavam de dinheiro como quem fala de brinquedo novo. Ganhar rápido, gastar mais rápido ainda. Viviam de contratos frágeis, investimentos barulhentos e promessas infladas. O fazendeiro lidava com ciclos longos, safras, exportações, acordos internacionais fechados sem selfie, sem palco, sem plateia. Certa tarde, os caminhos se cruzaram de novo. Um dos jovens resolveu ir além da piada. Aproximou-se, sorriso torto, falsa cordialidade. Perguntou quanto custava aquela fazendinha velha. Disse que talvez comprasse tudo para construir algo moderno. O fazendeiro ouviu, assentiu com a cabeça e respondeu apenas que a terra não gostava de gente apressada. Riram. Todos riram. O que ninguém percebeu foi o detalhe. Enquanto riam, um dos celulares vibrou. Notícia ruim. Um investimento tinha dado errado. Nada grave, disseram. Ainda. O fazendeiro se afastou, entrou na caminhonete e partiu. No retrovisor, viu a cidade ficando pequena. Ele sabia reconhecer sinais. E aquele era o primeiro rachado no concreto. Nos dias seguintes, as notícias começaram a circular. Uma empresa local fechou. Outra atrasou salários. Projetos revolucionários começaram a evaporar. Os jovens continuavam aparecendo, mas agora os risos eram mais forçados, os carros menos novos, as conversas mais defensivas. O fazendeiro seguia igual, mesmo passo, mesma calma, mesma rotina. Foi então que surgiu o anúncio. Um grande leilão de terras. O maior da região em décadas. Quem comprasse ali definiria o futuro econômico do lugar. A cidade inteira comentou. Os jovens viram ali a chance de virar o jogo. Última aposta. Última chance de parecerem grandes. O dia do leilão chegou carregado de expectativa. O salão estava cheio de gente bem vestida, perfumes caros, vozes confiantes demais. Quando o fazendeiro entrou, alguns cochicharam. Outros riram de novo. Um deles até comentou que aquilo não era lugar para gente simples. O fazendeiro sentou no fundo, quieto, observando. O primeiro lote foi anunciado. Valor alto. Um dos jovens levantou a placa. Outro cobriu. Os números subiram rápido demais.
Um deles hesitou, baixou a placa, suor na testa. O segundo tentou manter a pose, mas logo desistiu. O silêncio caiu. Uma voz calma quebrou o ar. O fazendeiro levantou a placa. O dobro. Um murmúrio percorreu o salão. O leiloeiro confirmou. Ninguém cobriu. Martelo batido. Veio o segundo lote. Mesma história. O terceiro. O quarto. Sempre ele. Sempre tranquilo. Sempre vencendo. Os jovens começaram a se olhar com um pânico mal disfarçado. Aquilo não fazia sentido. Não combinava com a narrativa que tinham criado. Até que um deles, engolindo o resto de orgulho que ainda tinha, perguntou em voz alta quem era aquele homem. O fazendeiro se levantou devagar. Olhou ao redor. Não havia raiva no rosto, só verdade. Disse que era alguém que nunca precisou parecer rico para ser. O salão ficou em silêncio. E naquele silêncio, muita gente percebeu que tinha rido da pessoa errada por tempo demais. Mas a revelação completa ainda não tinha sido dita. E o choque real estava prestes a cair como uma tempestade sem aviso. O silêncio que se formou no salão não era respeito. Era confusão. Aquelas pessoas não estavam prontas para reorganizar a própria percepção de mundo em tempo real. É difícil aceitar que o roteiro que você repete na cabeça há anos estava errado desde a primeira cena. O leiloeiro pigarreou, tentou retomar o controle, mas o clima já tinha mudado. O fazendeiro voltou a se sentar como se nada tivesse acontecido. Para ele, de fato, nada de extraordinário tinha acontecido. Aquilo era só terça-feira. Um dos jovens saiu do salão. Outro ficou imóvel encarando o chão. O terceiro tentava fazer contas mentais que não fechavam. A matemática da ostentação nunca fecha quando a realidade resolve cobrar. Nos dias seguintes, a cidade acordou diferente. O nome do fazendeiro começou a circular, primeiro em sussurros, depois em manchetes locais. Descobriram participações em exportadoras, contratos com multinacionais, terras espalhadas por municípios que muita gente nem sabia pronunciar. Descobriram que ele financiava projetos agrícolas, que bancava escolas técnicas, que segurava empregos inteiros quando o mercado apertava. Descobriram tarde. Os mesmos lugares onde ele era ignorado começaram a abrir portas. Convites surgiram. Gente que nunca o cumprimentou agora chamava pelo nome. Gente que ria agora sorria com cuidado, como quem pisa em gelo fino. Os jovens tentaram se aproximar. Um pediu sociedade, outro pediu conselho, o terceiro pediu tempo. O fazendeiro ouviu todos com a mesma atenção com que sempre ouviu a terra. Sem pressa, sem promessa. Ele explicou com poucas palavras que riqueza não nasce do barulho. Nasce da repetição, do respeito aos ciclos, de saber esperar enquanto o mundo corre na direção errada. Disse também que nunca se incomodou com os risos. O que incomodava era a certeza de que aquele tipo de gente só aprende quando dói. E aprender daquele jeito costuma custar caro. A cidade mudou a forma de olhar para ele, mas ele não mudou a forma de andar pela cidade. Mesma roupa, mesmo chapéu, mesma caminhonete. Porque agora todos sabiam. Aquilo não era falta. Era escolha. Os jovens perderam. Quase tudo. Não só dinheiro, mas o escudo da arrogância. Descobriram que o mundo não premia quem parece vencedor, e sim quem aguenta continuar quando ninguém está olhando. Um deles tentou uma última conversa. Perguntou por que o fazendeiro nunca respondeu às humilhações. A resposta veio simples, quase didática. Porque quem planta resposta em solo errado, colhe conflito. Ele preferiu plantar silêncio, e o silêncio, com o tempo, virou patrimônio. A história se espalhou. Virou aviso não oficial da cidade. Um lembrete vivo de que subestimar alguém é um luxo que só ignorantes se permitem. E mesmo depois de tudo revelado, o fazendeiro continuou invisível do jeito que sempre gostou. Invisível para quem só enxerga brilho. Gigante para quem entende raiz. Mas a última colheita dessa história ainda não tinha sido feita. Porque, quando o mundo finalmente percebe quem você é,
Ele sempre tenta cobrar algo em troca. E o preço dessa cobrança estava prestes a aparecer. A cobrança veio do jeito que sempre vem, disfarçada de homenagem. A cidade resolveu organizar um grande evento para celebrar o homem que construiu o futuro da região. Palco, luzes, discursos ensaiados. Gente que nunca sujou a mão de barro querendo posar ao lado da colheita alheia. O fazendeiro foi convidado como convidado de honra. Sentou na primeira fila, desconfortável com o barulho. Enquanto políticos discursavam sobre visão e empresários falavam de mérito, ele observava o público, via nos olhos das pessoas a mesma coisa que já tinha visto antes. Não era admiração, era interesse. Queriam um símbolo. Queriam usar a história dele como espelho conveniente. Quando chamaram seu nome, o aplauso veio alto demais. Ele subiu ao palco devagar. Olhou para a plateia, respirou fundo. Não fez discurso longo, não contou feitos, não listou números. Disse apenas que nunca trabalhou para ser visto, trabalhou para ficar. Disse que a Terra ensina uma lição simples. Quem respeita o processo não precisa correr atrás de reconhecimento, porque o reconhecimento acaba correndo atrás dele. O silêncio que veio depois foi diferente do silêncio do leilão. Era um silêncio de entendimento tardio. No dia seguinte, a vida seguiu. O fazendeiro voltou para o campo. O sol nasceu do mesmo jeito. A terra pediu cuidado do mesmo jeito. Nada mudou onde realmente importava. A diferença estava fora dali. A cidade agora andava mais devagar. As pessoas olhavam diferente para quem falava pouco. Pensavam duas vezes antes de rir. Os jovens seguiram caminhos distintos. Um recomeçou do zero, finalmente disposto a aprender. Outro foi embora. O terceiro nunca mais foi visto nos lugares onde costumava brilhar. Cada um colheu exatamente o que plantou. O fazendeiro continuou rico, mas nunca virou refém da própria história. Porque ele sabia, a verdadeira vitória não é provar que você venceu, é não precisar provar nada. E assim a história terminou do jeito que começou, com silêncio. Só que agora não era silêncio de desprezo, era silêncio de respeito. O tipo raro, pesado, que não precisa de legenda, porque no fim das contas, o mundo sempre ri do fazendeiro, até perceber que estava rindo do dono da colheita.